Bom dia. Eu cheguei levemente atrasado e gostaria de falar de educador para empresários, porque empresários falaram para educadores, e de educador para educador agora. Vocês, ao assumirem a função de gestores educacionais, vocês fizeram um contrato muito sério. Vocês fizeram um contrato, vocês fizeram um pacto com o direito à educação, talvez dos seus filhos, das suas filhas, mas sobretudo dos filhos e das filhas dos cidadãos belo-horizontinos. E é esse o pacto sério que pesa sobre os ombros de quem entende que pode assumir o papel de gestor da educação. E nós, ao trabalharmos com alunos e alunas da educação básica, diferentemente dos empresários que me precederam, nós estamos lidando com pessoas que, hipoteticamente, ainda não ganharam o primeiro salário. Portanto, são pessoas em formação, são pessoas em formação, sem dúvida, para uma inserção profissional, mas também são pessoas para uma inserção na sociedade como cidadãos. E esta responsabilidade, então, pesa sobre os ombros de vocês. Pesa em vários sentidos. E vou começá-lo a partir de uma coisa muito simples. De onde vem a palavra gestor? A palavra gestor vem de um verbo latino e que imediatamente vocês vão identificar. Gero, gerare. Será fácil alguém dizer aqui. Já houve rasgação de seda aqui por cima das mulheres, e agora mais uma. O verbo gero, gerare nos dá em português o verbo gerar. E é desse G vem a palavra gente, que foi cantado em prosa e verso aqui. Vem a palavra genitora, mãe. Vem a palavra geração, mas vem também a palavra gerente. Portanto, é uma palavra que recobre inúmeros significados. Certamente que se eu puxar pelo gerente, eu vou ter um perfil. Se eu puxar pelo sentido mais original do termo, tanto genitor, gerador, eu vou para outro sentido. E eu vou começar por este. Este verbo, gero, gerare, da onde vem o gestor, ele significa propiciar o aparecimento de um novo que está comigo também. Na filosofia, quem estudou, imediatamente se lembra de Sócrates, cuja mãe era uma parteira, e ele deu o nome do método com que ele trabalhava seus alunos de maiêutica, justamente para aproximar aquilo que deve ser a essência da escola daquilo que a mãe dele fazia, partejar.
buscar o novo, buscar aquilo que é arrancado das entranhas daquilo que aí está, mas daquilo que aí está, a geração do novo. É provável que muitos de nós não nos lembremos de quando foi aquele momento formidável em que uma professora, provavelmente alfabetizadora, nos fez descobrir o novo da leitura, da escrita. Nós já incorporamos. Portanto, a nós não cabe mais fazer uma regressão psicanalítica para chegar naquele momento em que nós descobrimos o mundo, a possibilidade de ler o mundo através da leitura e da escrita. Este é um novo. Este é um elemento para se trazer para a vida social, que implicará para muitos outros, futuramente, numa boa inserção profissional, mas também numa boa inserção como cidadão, como pessoa participante da vida política e da vida social do país. Agora, ao assumirem esta dimensão, a maior parte de vocês assumiu esta função de ser um partejador do novo, um partejador de alguma coisa que venha inovar no seio de uma Constituição Federal brasileira que colocou como princípio da educação brasileira a gestão democrática. E o fez dialogando com duas realidades. Uma realidade do passado e uma realidade para o futuro. A realidade do passado é a gestão autoritária, é a gestão vertical, é a figura que, por vezes, nós preconceituosamente, ou não, às vezes conceituadamente, identificamos a figura do gerente de banco, um gerentão. Aquele que fala de cima para baixo, olhando verticalmente. Às vezes isto é realmente um estereótipo, às vezes não. Mas era essa a figura que o regime militar esperava do gestor, que ele fosse um gerentão. E não é essa. O diálogo que a Constituição de 88 coloca como princípio da educação a gestão democrática é exatamente a antípoda disso, é o oposto disso. Uma gestão democrática. E essa gestão democrática, ela é pensada, de um lado, como crítica ao passado, mas, por outro lado, como projeção ao futuro. Havia que desconstruir esta imagem e esta prática de alguém que era convocado para ser gestor, para ser gerentão. Eu prefiro usar o estereótipo do gerentão do que do gerente, porque seria muito inapropriado nós generalizarmos para o conjunto dos gerentes de banco a figura do gerentão. Tá? Mas é para o futuro. E como foi pensado esse futuro? A escola não é um lugar meramente de soma de indivíduos. A escola não é um lugar meramente de justaposição de figuras cambiantes. A escola é uma instituição coletiva. E é por isso que a própria legislação vai acentuar que
a gestão democrática, ela está intrinsecamente ligada com o projeto pedagógico da escola. E é um projeto coletivo. É um projeto que implica alguém que se propôs a sê-lo, mas sabendo que teria que assumir esta responsabilidade dentro da escola, porque ela é a base pela qual nós estaremos carregando nos ombros o princípio do direito à educação dos nossos filhos e das nossas filhas, que tem a necessidade de serem pessoas participantes e atuantes no mundo em que nós vivemos. Então, a dimensão primeira da gestão democrática, que é atribuída a vocês, como gestores, é atribuída, vocês, pela condução do projeto pedagógico, vocês deverão conquistá-la. Passar da atribuição para a conquista. Esta não é uma tarefa fácil, porque eu posso ser alguém que assume uma determinada função por atribuição, mas é no exercício dela que eu a conquisto. Portanto, é no exercício de um diálogo, é no exercício de uma negociação que eu buscarei fazer da minha escola um lugar de preservação de uma herança cultural da humanidade, de uma herança de conhecimento indispensável para que desta preservação nasça a inovação. Nós não reinventaremos a roda, mas nós podemos aperfeiçoá-la. Nesse sentido, há uma aproximação entre a ideia de preservação do que foi e é um conhecimento estabelecido longamente pela humanidade e cabendo à escola a sua transmissão, e acervos museológicos. É um acervo. Este acervo precisa ser inserido num projeto pedagógico para que ele possa fazer com que os nossos estudantes cresçam. Eu não ignoro, de modo algum, nenhuma das dificuldades que vocês enfrentam. As nossas cidades são muito complexas, as nossas cidades estão perigosas, as nossas cidades estão difíceis. Sociologicamente falando, as nossas famílias estão se alterando de uma forma muito grande, muito enfática. A escola abriu as suas portas, hoje ela não é mais um bastião exclusivo das elites. E com isso, uma série de novos desafios se impuseram. Mas no pouco tempo que disponho, eu quero falar de uma outra dimensão importante do gestor. Aquela que me parece a mais fundamental é exatamente esta capacidade de negociar, de dialogar com os seus pares, professores e professoras, com os estudantes, com as famílias e com os trabalhadores da educação, que geram um apoio indireto para o exercício direto da sala de aula. São merendeiros, porteiros e tudo mais. Essa é a função mais nobre do gestor da educação. Criar condições para que haja um projeto pedagógico de caráter coletivo. Ressalvados, evidentemente, as dimensões próprias de cada professor. Mas, ao lado disso, a forma como hoje a instituição escolar
vem recebendo, aqui sim, insumos da parte de uma série de programas governamentais, o gestor vem sendo convocado também a ser um gerente. E não um gerentão, mas vem sendo convocado a ser um gerente. E para isso, ele precisa imbuir-se dos valores que nossa Constituição defende. A impessoalidade, a moralidade, a transparência, a publicidade, mas também, mediante uma emenda constitucional, a eficácia. E aqui acho que há um desafio para a formação de gestores que se ocupam das instituições escolares. Nós pouco fomos formados no âmbito da gestão propriamente dita. E nós quase nada temos formação em matéria de administração pública e de orçamento público. Então esse é um desafio. Eu não gostaria que vocês, meus colegas, assumissem todos os padrões do que os empresários colocaram aqui. De forma nenhuma. Mas algumas coisas são fundamentais para que nós, como gestores, não nos tornemos dominados por aquilo que a gente ignora e que é necessário. Portanto, de um lado, o desafio que a Constituição de 88 impõe sobre aqueles que querem e optam por assumir o papel de gestor e de gestora. A elaboração de um projeto pedagógico coletivo, cuja meta maior, cuja finalidade maior é o direito de aprender dos nossos filhos e nossas filhas. Mas, por outro lado, os inúmeros encargos que hoje pesam também sobre a figura dos gestores dentro das instituições escolares, os obriga e obriga os administradores dos sistemas a propiciarem para os gestores aos quais foram atribuídas as funções de gerir a escola e para que eles possam geri-las com inovação, partejando o novo, é também preciso que eles assumam não só a função de geradores e geradoras de um conhecimento para o futuro, que será o direito de aprender e o direito à educação dos nossos filhos, mas assumam também, com consciência e, sobretudo, com domínio de conhecimento, estas novas funções que nos vêm sendo atribuídas, a de gerenciarmos 5, 6, 7 contas bancárias, 5 ou outras funções relativas a trabalhadores, da educação, a funcionários, mas também que nós não podemos nos deixar esmagar pela nossa, não ignorância cultivada, mas por uma ignorância que não nos permitiu adentrar em temas fundamentais para uma boa gerência eficaz hoje, que é o conhecimento. Por exemplo, para tomar uma referência que vocês todos, dia por dia, se veem às voltas, que são os recursos, por exemplo, do Fundeb e o Conselho de Controle Social e de Fiscalização das Contas Públicas. Portanto, o que eu quero deixar para vocês aqui é, de um lado, esta mensagem de que ser gestor da educação é, sem dúvida nenhuma, ser um gerador do novo, mas, de outro lado, as condições que nos impõem hoje, até que elas se aperfeiçoem e melhorem, nos impõem também a condição de nós sermos gerentes
de uma série de programas que são fundamentais para o bom exercício da escola, mas que, para que ambas funções possam convergir entre si, é preciso ter sempre em mente aquilo para o que nós um dia fizemos a opção de sermos professores, de sermos professoras, de sermos gestores e de sermos gestoras, e que a finalidade que rege toda esta atividade é a de propiciar aos nossos filhos e nossas filhas, ao final da educação básica, que eles tenham em si um acervo grande de conhecimentos pelos quais eles possam ter uma inserção ativa no mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo uma presença social participativa, crítica como cidadãos da sociedade brasileira. Muito obrigado.